Oi, antes de começar, se você sente que precisa de um direcionamento mais profundo para a sua jornada, eu realizo atendimentos individuais. Então, é realmente para quem quer aprofundar, compreender o que está vivendo, né? E ao mesmo tempo se responsabilizar pela sua própria cura. Porque qualquer atendimento meu é um processo de autoconhecimento profundo. E também eu quero falar assim, nenhum conteúdo que eu trago, nenhum vídeo, nada que eu posto aqui na verdade, nenhum guia espiritual, nada que você vê nas redes sociais existe para que você se torne dependente, né? Tudo isso é auxílio. A cura está em você. A sua consciência é o seu maior guia. O seu sentir é o seu maior guia. Eu sinto algo muito forte assim quando eu falo sobre essas jornadas da alma, sobre conexões de alma, né? E cada vez que eu me curo, cada vez que eu me encontro, cada vez que eu mergulho mais fundo em quem eu realmente sou, mais lembranças da minha própria alma vêm. Eu me lembro da minha essência, eu me lembro quem eu sou. E isso não vem do ego, vem desse reconhecimento interno muito profundo. E eu tenho memórias espirituais de caminhar com Cristo. Eu sei da minha missão espiritual, que eu carrego essa missão espiritual, que ainda ao mesmo tempo eu não tenho consciência da imensidão que é. E não é algo que eu precise provar para alguém, né? Porque quando a nossa alma lembra, ela simplesmente sabe. E justamente por isso eu digo assim, mesmo eu falando que eu tenho lembranças espirituais de caminhar com o Cristo, que para mim é uma honra, eu não quero que ninguém me coloque como a salvadora de nada, eu não sou cura de ninguém. Eu apenas aponto caminhos. A sua própria alma é a sua verdadeira cura, né? E eu acredito em vários outros guias espirituais, vários outros mestres espirituais. Como eu já me conectei com vários. Mas eu vir aqui e falar faz parte da minha missão espiritual, né? E às vezes eu falo, igual o vídeo de ontem, eu falei, volte pra si. Às vezes eu falo num tom um pouco indignada, né? Que tipo assim, meu Deus, como assim vocês ainda não entenderam? Que é pra voltar pra si, né? Então, é porque é genuíno. Então eu falo assim, sua maneira de falar. Sim, é porque o conteúdo é genuíno. Ele vem da alma. Então tem dias que eu vou estar com a voz mais calma, tem dia que eu vou estar com a voz mais irritada, tem dia que eu vou estar com a voz mais um pouco mais triste, uma voz gripada, tem dia que o comecinho ali não vai ter vídeo, é silêncio. Então assim, cada dia é diferente. É aí que mora a autenticidade, é aí que mora a beleza do conteúdo. Você ser autêntica, você se permitir ser, se mostrar. E gratidão a todo mundo que tá aqui acompanhando, todo mundo que é a sua própria cura. Eu sei que eu auxilio, mas você é a sua própria cura. Nunca se esqueça disso, você é a sua própria cura. E olhando para a energia da conexão, existe um movimento, né? É o que várias pessoas sabem. E esse movimento é onde os sinais ali já começam a aparecer, as sincronicidades começam a acontecer, os movimentos internos, eles começam a acelerar. E ao mesmo tempo que tem esse movimento, tem uma pausa. Tem um processo de integração. Então, de certa forma, assim, não adianta o destino empurrar duas almas uma para outra se as almas estão resistindo ao próprio processo de cura.
Então, muita gente acredita que a conexão espiritual ela vem para trazer essa felicidade imediata. Mas não. Por isso que, igual eu falei no vídeo de ontem, as pessoas ficam presas a narrativas romantizando. E eu percebi assim que tem muita gente em sofrimento. Tem muita gente com resistência de entender que não é aquela projeção, aquela idealização que pensou. Que a conexão ela vem primeiro ali para revelar padrões, revelar feridas, revelar onde você ainda está presa, onde você ainda está preso, né? Porque a jornada ela funciona como um espelho. Então, quando um começa a se curar, o outro, ele inevitavelmente é ativado a olhar para si também. Quando um começa a se libertar, o outro começa a sentir que algo dentro dele precisa mudar também. É uma dinâmica entre chamas gêmeas. Pensa, se dentro de você existem duas polaridades, né? Feminino e masculino. E eu tenho que integrar isso e etc. A dinâmica de chamas gêmeas é as duas polaridades que tem dentro de você, elas foram encarnadas na Terra, em você e no outro. É muito mais complexo. Mas automaticamente quando você integra dentro de você as suas próprias polaridades, é aí que tá a magia, né? Porque o outro ele começa a integrar também, a se curar também. Física quântica. Se a gente olha para a parte desperta, né, para o feminino da conexão, para a energia feminina, digamos assim, a gente já passou por muita dor emocional, né, onde eu já senti abandono, rejeição, separação. Por muito tempo eu tentei me proteger. A gente tenta ali controlar o nosso próprio coração para não sentir novamente. Mas ao mesmo tempo, tudo que a gente passa, tudo que a gente cura, a gente começa a perceber que a nossa alma, ela não permanece mais onde a gente não é nutrida. E eu olho para trás todo o movimento que eu passei, todas as curas que eu passei foram extremamente importantes para eu estar onde eu estou hoje. Para eu conseguir lembrar de outras vidas. Cada vez mais integrar quem eu realmente sou. Então eu não permaneço mais onde não conseguem nutrir a minha alma. Eu falo de essência, eu falo de visão, de percepção. Então, a energia feminina, ela começa a fazer esse movimento muito profundo, de deixar para trás aquilo que não faz mais sentido, aquilo que não ressoa mais com a minha essência. E aí do outro lado tem essa energia masculina, que carrega muito peso, responsabilidade, expectativa, confusão interna, eu tentando entender ali o que sente, e muitas vezes se perde, né, entre escolhas, ilusões, pressão externas. E quando a gente olha para o processo feminino, ele também já se perdeu por várias ilusões e projeções. A gente não está aqui para julgar a outra energia, a gente está aqui para acolher e entender que é um mestre. Só que ao mesmo tempo, a energia lentamente ela começa a se mover para fora do caos, começa a buscar mais clareza, mais estabilidade, mais verdade. A cura ela nunca acontece só em um. Ela acontece nos dois. Se você é uma chama gêmea encarnada em terceira dimensão, a cura ela vai acontecer nos dois. Mesmo que você olhe para o externo, não está nada se movendo, então você não está curando em você. Porque quando você cura em você, a cura ela acontece nos dois. Quando um se transforma, o outro ele inevitavelmente é tocado por essa transformação. Mesmo à distância, mesmo em silêncio, mesmo quando eu olho assim, nada está acontecendo. Quando você adquire uma maturidade espiritual, você entende que não é sobre romantizar sofrimento. Não é sobre esperar alguém despertar para você viver a sua vida. Não, a jornada espiritual acontece quando você volta para o seu centro. Quando você se cura, quando você se encontra, quando você
se torna inteira, você se torna inteiro, né? Sem egos. Esses dias, uma seguidora minha, ela me mandou uma série, e eu assistindo essa série, e essa série eu tô assistindo ela, The Chosen. E eu assistindo essa série, é como se fosse um estudo da Bíblia, né? Que às vezes eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Aí eu vou lá, faço uma interpretação, consigo entender. E a série, ela é como se... é um estudo. E gratidão a você que me passou essa série. Você foi encaminhada a me passar essa série. E eu não... E Jesus... Meu Deus, assim, nos últimos dias ele estava extremamente cansado e triste, porque tudo que ele falava, as pessoas entendiam errados, e tudo bem, porque são humanas, né? São humanas. E eu percebo que quanto mais tempo passa, mais difícil fica você se curar. Pensa, naquela época lá, né, na época de Cristo. O quanto não foi difícil. O quanto, não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje. Mas ao mesmo tempo, era muito mais complexo. Por não ter todas essas tecnologias. Só que hoje é muito mais difícil você curar o seu ego. Você realmente quebrar as barreiras. Porque vem de eras. Vem de tempos e tempos atrás. E aí você desperta para uma missão espiritual, onde você é convidada a curar tudo o que te limita, tudo o que te impede de acessar a sua verdadeira essência. É óbvio que a gente vai resistir, é óbvio que vai sofrer, é óbvio que vai doer. A dinâmica não é fácil, mas ela revela quem você realmente é. Ela revela a sua melhor versão. Ela te cura. Ela te torna você. Quem realmente você é, sem máscaras, sem apegos, sem carência, sem projeções, sem idealizações, sem padrões repetitivos. Só você sabe o que você passa na sua dinâmica. E por eu estar aqui falando, não quer dizer que eu não passe, não quer dizer que não seja difícil. Desde quando eu despertei espiritualmente, a minha jornada ela foi extremamente desafiadora e difícil. Eu não tô falando que eu sou melhor ou pior que ninguém, jamais. A única coisa que eu tive foi a coragem e a missão que me foi designada de vir aqui falar abertamente, de me mostrar vulnerável. Cada jornada é única, cada dinâmica é única e só você sabe das dores que você passa. Mas eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil, porque eu passei por isso, só que esse tempo de sofrimento, de agonia, de intensidade, de muita dor, ele acabou. E é até estranho falar isso, porque a gente passa a dinâmica inteira ali nesse sofrimento, nessa agonia, que é até estranho, o nosso corpo ele ainda tá atento a o que mais que eu tenho que curar, onde mais eu vou entrar, e etc. E esses últimos dias, a cura ela se intensificou, como se fossem ali os resquícios, né? O resto ali que tinha para ser curado e tirado, estivessem sendo tirados. Agora a gente está numa nova frequência. Então a frequência mais leve é a frequência depois da cura. A frequência depois do trabalho árduo ali, aquele trabalho espiritual feito. Sofri, mas eu fiz. Sofri, mas eu não desisti. Sofri, me entreguei à espiritualidade, mesmo cansada.
várias vezes eu olhava assim e às vezes eu não tinha nada e nem ninguém, apenas eu e a minha confiança em quem eu sou. Eu nunca duvidei que eu era uma chama gêmea. Eu já duvidei dos processos. Do processo assim, às vezes eu já duvidei assim, de várias coisas, mas que do meu chamado espiritual, eu nunca duvidei. Desde quando eu despertei a primeira vez, eu nunca duvidei do meu chamado espiritual, porque eu sempre senti. E aí eu fui me curando, eu fui confiando. Chegou um momento assim que eu não tinha dinheiro nem pra comer. Chegou um momento que, uma vez assim, eu abri a geladeira e não tinha nada na geladeira. Tava suja a geladeira. Eu fui, limpei a geladeira. E aí eu ficava pedindo dinheiro emprestado para as pessoas que eu conhecia. Pessoas conhecidas. Me empresta R$80, nunca pagava. Me empresta R$60, me empresta migalhas. Porque eu não tinha coragem de entregar e confiar na espiritualidade. É difícil entregar e confiar. E aí onde eu falei, você quer saber, espiritualidade, é isso que você quer? Eu limpei a minha geladeira, não tinha nada. Eu falei, eu não vou pedir, eu não vou correr, eu não vou buscar. Me mostra. Um conhecido meu me mandou um Pix de R$200, um presente. Eu fui ajudada por muito tempo. Mas eram coisas que eu tinha que curar em mim também. Mas boas pessoas me ajudaram. Mas quando eu ia percebendo, a ajuda ali sempre vinha com algo em troca. Algo que eu não daria, que eu não podia dar. Mas a ajuda não era de coração realmente. Até que eu fui evoluindo, eu fui vencendo. Eu fui vencendo tudo. O meu medo, a rejeição, o abandono. As pessoas falavam, você tá louca. Minha família, você tá doida, porque ninguém via nada, ninguém via resultado, só via a minha cabeça eu falando que eu sou isso, que eu ia vencer. Mas eu acreditava em quem me guiava. Eu acredito, né? Nunca duvidei do meu chamado e do meu propósito espiritual. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, assim, a ver essa série, falei, é muito difícil mesmo. E por isso que às vezes eu venho aqui e falo com outro tom e fico indignada, porque é resistência das pessoas, entende? Se você não volta pra você, se você não solta a dinâmica, você vai ficar assim um bom tempo. Você só movimenta a sua vida e a sua realidade quando você finalmente solta. Mas ao mesmo tempo, o seu sentir é a bússola. Complexo, né? Eu solto e eu sinto? Sim. Soltar não é você ficar nessa obsessão de chama gêmea, eu sou uma chama gêmea, eu tenho uma missão espiritual, eu vou me unir. Não, soltar é... Nossa, eu vim aqui hoje, escutei um vídeo que realmente me nutre, que realmente faz elevar a minha frequência. Isso aqui não é só uma reflexão, não é só eu falando da minha vida. Isso aqui tem luz, isso aqui tem energia.
energia de cura. Eu não sou apenas profeta. E eu tenho certeza que quem é uma chama gêmea também não. Então, quando você escuta, a luz está entrando, a cura está acontecendo, por isso é tão profundo. O meu poder de cura ativa o seu poder de cura. Você chega em um nível em que tem consciência, que tem maturidade e que tem escolha. E se a conexão que você vive, ela realmente for destinada para você, vai acontecer. Não pela dor, não porque você esperou, não pelo sofrimento, mas pela consciência que você adquiriu ao longo do seu caminho, que é cheio de pedra. E às vezes a gente vai de joelho nas pedras ali, ralando os joelhos, machucando, curando, limpando. Cicatriz sim, mas eu me limpo, eu me curo. Não é fácil. Não é fácil se despir de tudo que você não é, mas você aprendeu o que era, você aprendeu a ser. É complexo, é complicado. Às vezes a gente não entende. Mas ninguém que fala de chama gêmeas, inclusive eu, que eu tô falando aqui, eu sou a profeta. Eu lembro que eu já vivi com Cristo e tenho honra disso. Eu sou filha de Deus e Deus existe. Deus existe. E quando eu chamei Deus de Pai, e eu falei, Deus existe, para mim foi um choque. Eu que confiei, eu que passei tudo que eu passei, seguindo o meu chamado espiritual, quando chegou o momento, a única coisa que saiu da minha boca foi, Deus existe. Deus existe. Eu que acredito, sempre acreditei, eu que tenho fé, quando eu realmente senti o que eu senti, nem eu acreditei que eu estava sentindo. Que a única coisa que saiu de mim foi Deus existe. E ao mesmo tempo, ainda guarde para você. Guarde para você. E hoje, nesse áudio aqui, simplesmente estou falando. E é profundo, né? Porque essa menina é louca. Falou com Deus. Posso ser. Mas eu sei tudo que eu tô vivendo e experienciando na minha vida. Através dele. Através da dinâmica de chamas gêmeas. Porque a dinâmica de chama gêmea, quando a gente desperta ali, a gente pensa, fulano é minha chama gêmea. Ok, pode ser. Mas a chama gêmea tá em você. Então, independente de você ser ou não, se você tem uma chama gêmea ou uma alma gêmea, se você conheceu uma pessoa e essa pessoa te despertou espiritualmente, você é uma chama gêmea. Independente se a pessoa é um kármico ou uma alma gêmea, se você olhou para você, buscou o autoconhecimento e está buscando a sua cura dia após dia, você é uma chama gêmea. Se você cada vez mais está voltando para você, se encontrando e vendo o poder espiritual que vem através disso, você é uma chama gêmea. Independente se a pessoa que te despertou espiritualmente é ou não. E cada vez mais que você vai voltando para você, vai voltando para o seu centro, você compreende que o que é seu vai vir até você. Independente de quem seja.
Então tem várias pessoas que escutam o áudio e as pessoas estão achando que são chamas gêmeas e não são, e eu não tô aqui para julgar. Cada um é no processo. Mas as pessoas vão se desvencilhando, porque no nosso processo espiritual tem isso, né? Às vezes a gente apaixona ali, meu Deus, eu amei. E aí vem várias narrativas, né? E aí a gente entra na narrativa e pode ser que sim, pode ser que não é, pode ser que não também. Infinitas possibilidades que tem a vida, né? A gente não pode se prender a uma fixa ali, uma realidade fixa. O meu destino é a união e é com aquela pessoa, e que aquilo você não sabe. Ah, mas eu vi um vídeo e fulano tem 1000 vídeos. A internet é imensa, do mesmo jeito que tem luz, tem sombra. A gente não deve acreditar em tudo que a gente escuta e nem que a gente vê ali. Você deve acreditar no que ressoa com o seu coração. Desde quando eu despertei espiritualmente, eu vi vários vídeos, eu já entrei inclusive em grupos, e em certo momento, em certo período ali, aquilo ressoou e depois deixou de ressoar, deixou de fazer sentido. Porque cada pessoa ali vai aparecer na sua vida e vai fazer o sentido por algum momento. Então pode ser que hoje aqui eu faça o sentido, e pode ser que daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses não faz mais sentido você tá me ouvindo. E é sobre isso. E é sobre isso. Uma pessoa te auxilia por determinado período, depois você segue a sua jornada, né? A sua alma, ela sabe o caminho, então é importante a gente lembrar disso. A sua alma sabe o caminho, confie no que você vive, confie no que você sente, e principalmente no seu processo de cura. Eu acredito na união, mas eu acredito na minha união comigo mesma. Em retomar esse equilíbrio dentro de mim e retomar o meu poder pessoal, meus sonhos, meus objetivos, cada vez mais na minha essência, com limites, claro, mas sempre doando amor para o mundo. Eu não preciso contar os meus bastidores, porque eu não preciso provar nada para ninguém, mas o que eu faço quando ninguém está vendo é o que conta, é o que mais conta. O que eu faço quando ninguém está olhando pelo outro, o que eu guardo dentro do meu coração é o mais importante. Confie no seu processo de cura. Confie no que você vive e experiencia. Porque quando você alinha você com você no seu centro, a realidade se move ao seu favor. E o que é seu vai te encontrar. O seu destino vai vir até você. Independente se o seu destino é com a sua chama gêmea ou é com uma alma gêmea. Entende? O seu destino, ele vai vir até você. O que importa é que você é uma chama gêmea em missão espiritual. E cada vez mais que você olha para dentro, o seu destino, ele se reorganiza ao seu favor. Eu sei que é difícil soltar. Eu sei que é difícil soltar, eu sei. É muitos apegos, é muita coisa pra gente soltar e a gente não quer soltar porque a gente quer daquele jeito. Mas quando você solta, você começa a ver o que você sempre acreditou no invisível. Você começa a ver e crer de verdade ali. E aí você fala, meu Deus, é verdade. Igual eu quando eu conversei, eu falei, Deus existe. Eu acessei uma luz tão imensa dentro de mim, tão imensa que eu pensei que o meu corpo ele não ia suportar.
sei que o meu corpo ele não ia aguentar. E tanto é que isso, meu Deus, eu comecei a me alimentar ainda melhor. Eu tava me alimentando bem, mas uns dias eu falhei, né? A gente é sobre isso, a gente sai um pouquinho do centro e volta. Como eu já falei, não é porque eu tô aqui falando que eu não tenho os meus processos, né? São as minhas experiências, mas eu sou humana, eu tenho processo. E foi assim, eu preciso me alimentar, preciso caminhar, preciso cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é o que me sustenta. Se meu corpo não tá bem, como que eu vou sustentar tamanha luz? E quando eu acessei tamanha luz, nem eu acreditei que eu tinha acessado. Eu me senti surpreendida, mesmo sempre tendo acreditado. São dias de introspecção também, né? Uma cura profunda, resquícios do que precisa ser desapegado. A gente está trabalhando o desapego. O que eu ainda preciso desapegar para entrar nesse novo com espaço? E é difícil, às vezes a gente não quer desapegar ali, mas é difícil desapegar, né? Eu sei que é difícil. Mas é desapegar, é soltar e confiar que o que é seu vem até você. É simples. Eu observo assim os meus conteúdos e eu percebo que quando eu coloco assim um título chama gêmea ou que é ali uma união ou alguma coisa assim, dá mais visualizações. Porque as pessoas esperam isso, essa ideia romantizada. Por que você espera essa ideia romantizada ainda? O que dentro de você ainda espera? O que você ainda espera? O que você tá com medo de soltar? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Solte. Confie no seu processo espiritual e em quem te guia. Nada que você viveu é acaso, mesmo que você não entenda. Confie e solte, entregue. Entregue. Tem vários orixás, vários guias, vários mestres espirituais. Quero lembrar que eu falo de Cristo, eu não falo de religião. Eu falo de espiritualidade livre. Conecte-se com quem você acredita, com quem você se conecta, com a sua verdade, entende? Com a sua própria verdade. Eu sou uma alma muito antiga e às vezes eu tenho medo da minha própria luz, do que eu sou capaz de fazer para a humanidade. Eu tenho medo de expor a minha luz. Mas eu solto esse medo. Cumpra o seu propósito espiritual. Mas para você conseguir acessar, você precisa soltar o que te impede de acessar. Agora feche os seus olhos. E por mais importante, eu acho que tudo que foi dito aqui, o que mais importa é o que está acontecendo dentro de você agora. Coloque a mão no seu coração.
E perceba que tudo que a conexão despertou em você não veio para te destruir, veio para te revelar. Revelar sua força, revelar suas feridas, revelar quem você realmente é. Inspire. Solta. Repita: eu confio no caminho da minha alma. Eu confio no que estou vivendo. Eu me abro para a minha própria cura. Eu volto para o meu centro. Eu escolho a minha verdade. Se a conexão que você vive faz parte do seu destino, ela vai se alinhar no tempo certo e te encontra. Se ela não faz parte do seu destino, ainda assim você continua seguindo o seu caminho de evolução, de consciência e de amor próprio, e o que é seu vai vir até você. Não tenha medo. Não tenha medo. Tudo tem um propósito. É bom uma companhia, uma construção, mas é uma construção sólida, com dois inteiros. Então se torne inteira. Os divinos femininos, as partes despertas, elas estão sendo convidadas a desapegarem. E quando você desapega, o outro ele encontra essa clareza e esse entendimento. Nenhuma conexão é maior do que o encontro com a sua própria alma. Nenhuma conexão é maior do que o encontro com a sua própria alma. Eu vou repetir: nenhuma conexão é maior do que o encontro com a sua própria alma. Assim é, está feito, está feito, está feito. Gratidão.